onde o dinheiro e poder geralmente mudam as pessoas, Silvio Santos prova que a gratidão verdadeira é atemporal. Esta é a história de Zulmira, uma simples garçonete que um dia estendeu a mão a um jovem camelô sem saber que este se tornaria um dos maiores empresários do Brasil. 4 décadas depois, o destino os reuniu novamente. Se você está acompanhando nossa jornada de histórias inspiradoras, não deixe de se inscrever em nosso canal e conte nos comentários de qual região do Brasil nos acompanha. O que aconteceu quando Silvio Santos reconheceu aquela senhora não apenas comoveu o Brasil inteiro, mas transformou para sempre o significado de gratidão. Acompanhe-me e descubra esta história extraordinária que nos ensina o verdadeiro valor dos pequenos gestos. São Paulo, 1994. A cidade fervilhava com o recém-implementado Plano Real, enquanto o SBT, já consolidado como uma das maiores emissoras do país, seguia com sua programação dominical, comandada pelo carismático Senhor Abravanel, conhecido nacionalmente como Silvio Santos. Era uma quinta-feira de junho, quando Silvio decidiu visitar, após muitos anos, o bairro da Lapa, região onde havia trabalhado como camelô no início de sua jornada. Acompanhado apenas de seu motorista e um segurança discreto, o empresário queria reviver memórias de uma época em que caminhava por aquelas ruas vendendo canetas, brinquedos e bugigangas. Tantas histórias nestas calçadas, murmurou para si mesmo, enquanto observava as mudanças do bairro que um dia conhecera tão bem. O céu de São Paulo mostrava-se peculiarmente azul naquela tarde, contrastando com o habitual cinza poluído da metrópole. Caminhando pelas ruas, Silvio sentia os olhares curiosos dos transeuntes. Apesar da simplicidade de suas roupas, calça social escura e camisa de botão clara, era impossível não reconhecer aquele sorriso característico e o topete impecável que entravam semanalmente nos lares brasileiros. Senhor Silvio, aceita almoçar em algum lugar por aqui? Perguntou seu segurança, notando que já passava do meio-dia. Sim, Paulo. Vamos naquele restaurante ali, respondeu, apontando para um estabelecimento simples na esquina, o Sabor Mineiro, um boteco tradicional que servia pratos feitos a preços populares. Ao entrar no local, o burburinho das conversas diminuiu significativamente. Olhares surpresos se voltaram para o famoso apresentador. O proprietário, um senhor de meia idade com avental branco, veio pessoalmente recebê-lo. Senhor Silvio, que honra! Por favor, sinta-se à vontade. Silvio agradeceu com seu característico carisma e pediu uma mesa mais afastada, buscando um pouco de discrição. Algo quase impossível para alguém com sua notoriedade. Enquanto aguardava ser atendido, observava o ambiente simples, mas acolhedor. Mesas de fórmica, cadeiras de metal, um ventilador de teto que girava lentamente e alguns quadros com paisagens mineiras nas paredes descascadas. Foi então que uma senhora de aproximadamente 60 anos, vestindo o uniforme de garçonete e com os cabelos grisalhos presos em um coque, aproximou-se para anotar seu pedido. Seus olhos, marcados pelo tempo, arregalaram-se ao reconhecê-lo, mas manteve a compostura profissional. Boa tarde, senhor. O que vai querer hoje? Perguntou ela com voz calma, mas Silvio notou um leve tremor em suas mãos ao segurar o bloquinho de pedidos. Havia algo familiar naquela mulher. Silvio a encarou por alguns segundos, tentando associar aquele rosto a alguma memória antiga. A senhora trabalha aqui há muito tempo? Perguntou curioso. Há 35 anos, senhor. Comecei quando o restaurante ainda se chamava Cantinho de Minas, respondeu ela com um sorriso tímido. Foi como um estalo na memória de Silvio. O Cantinho de Minas era um pequeno restaurante onde ele costumava parar para um café ou um prato de comida nos intervalos de suas vendas, nos anos 50, quando ainda lutava para sobreviver como camelô. Dona Zulmira? Arriscou Silvio.
recordando-se do nome da jovem garçonete que sempre o atendia com gentileza naqueles tempos difíceis. Os olhos da senhora marejaram instantaneamente. "O senhor lembra de mim? Como poderia esquecer? A senhora sempre me servia um café extra ou aumentava a porção do meu prato quando eu chegava cansado das vendas", disse Silvio, com a voz embargada pela emoção da lembrança. Zulmira, sem conseguir conter as lágrimas, confirmou com a cabeça. "Nunca imaginei que o senhor se lembraria. Eram tantos clientes. Mas a senhora não era apenas mais uma funcionária. A senhora me ajudou quando eu mais precisava." Silvio lembrou-se vividamente de um dia específico em 1954. Chovia torrencialmente em São Paulo e ele, após um dia terrível de vendas, entrou no Cantinho de Minas, completamente encharcado e desanimado. Não tinha vendido quase nada e mal tinha dinheiro para pagar um café. Zulmira, percebendo seu desânimo, serviu-lhe não apenas um café, mas um prato completo de comida. Quando Silvio explicou que não poderia pagar por tudo aquilo, ela simplesmente disse: "Come, moço, hoje é por conta da casa. Amanhã você vende mais e vem aqui de novo." Esse gesto de bondade em um dos momentos mais difíceis de sua vida jamais saiu da memória de Silvio. Foi um dos raros momentos em que pensou em desistir de sua luta. E a gentileza daquela jovem garçonete havia lhe dado forças para continuar. "Dona Zulmira, a senhora pode sentar-se um pouco comigo? Gostaria muito de conversar", convidou Silvio. Olhando para o dono do restaurante, que assentiu prontamente, Zulmira sentou-se timidamente à mesa. "Nunca imaginei que um dia estaria sentada conversando com Silvio Santos", disse ela, ainda emocionada. "Acompanho sua trajetória desde que o reconheci na televisão pela primeira vez. Sempre soube que o senhor chegaria longe." Silvio sorriu, aquele sorriso franco que cativava milhões de brasileiros todo domingo. "A senhora ainda mora aqui na Lapa?" perguntou ele. "Sim, numa pensão na Rua Clélia. Meu marido faleceu há 10 anos e meus filhos já estão casados. Vivo sozinha e continuo trabalhando para me manter. E a senhora está bem? Está feliz?" Zulmira hesitou antes de responder. "Estou bem, senhor Silvio. A vida não foi fácil, mas sempre tive saúde para trabalhar e criei meus 3 filhos com dignidade. Só lamento não ter conseguido dar estudo para todos eles. Apenas o mais novo conseguiu fazer faculdade, com muito sacrifício." Durante as próximas 2 horas, Silvio e Zulmira conversaram como velhos amigos que se reencontram após décadas. Ele contou sobre sua trajetória desde os tempos de camelô até a construção de seu império de comunicação. Ela, por sua vez, compartilhou as alegrias e dificuldades de sua vida simples. O que Zulmira não sabia é que aquele reencontro casual mudaria completamente o rumo de sua história. Antes de se despedir, Silvio pediu seu endereço completo e número de telefone, prometendo manter contato. "Foi um prazer imenso reencontrá-la, dona Zulmira. A senhora representa uma parte importante da minha história", disse ele, deixando uma gorjeta generosa antes de partir. Na manhã seguinte, Zulmira foi surpreendida com a chegada de um envelope entregue por um mensageiro. Dentro dele, havia um convite formal para visitar os estúdios do SBT no domingo seguinte e assistir ao programa do Silvio Santos na plateia especial, além de um vale para comprar uma roupa nova para a ocasião. Os olhos da senhora encheram-se de lágrimas novamente. Jamais imaginara que um pequeno gesto de bondade, feito 4 décadas atrás, resultaria em tamanha gentileza. O que ela ainda não sabia era que Silvio Santos havia sido profundamente tocado por aquele reencontro e já preparava uma surpresa que transformaria para sempre a vida daquela humilde garçonete que um dia, com um simples prato de comida, havia renovado suas esperanças quando mais precisava. O domingo amanheceu ensolarado em São Paulo. Zulmira acordou cedo, mais ansiosa do que nunca estivera em seus 60 anos de vida.
Sobre a pequena cômoda de seu quarto simples na pensão da Rua Clélia, estava cuidadosamente dobrado o vestido azul marinho que comprara com o vale-presente enviado por Silvio Santos. Não era luxuoso, mas era o mais bonito que já possuíra. Será que estou sonhando? Murmurou para si mesma enquanto se arrumava em frente ao pequeno espelho rachado do banheiro compartilhado da pensão. Suas mãos, marcadas por décadas, servindo mesas, tremiam ligeiramente ao aplicar um batom discreto nos lábios. Às 10h30, conforme combinado, uma van oficial do SBT estacionou em frente à pensão. O motorista, gentil e bem apresentado, ajudou-a a embarcar, tratando-a com uma deferência que Zulmira jamais experimentara. Dona Zulmira, o Sr. Silvio pediu para que a senhora fosse conduzida diretamente ao camarim dele antes do programa, informou o motorista durante o trajeto até o Teatro Oficina da Pompeia, onde o programa era gravado naquela época. No caminho, observando a cidade pela janela da van, Zulmira recordava-se da São Paulo de 4 décadas atrás, quando conhecera aquele jovem camelô determinado. Lembrava-se claramente do dia chuvoso em que ele entrara no restaurante, encharcado e desanimado. Algo em seus olhos havia tocado seu coração. "O senhor vendeu muito hoje?" ela havia perguntado. "Quase nada, infelizmente", respondera ele com um sorriso triste. "Dias ruins acontecem. O importante é não desistir", dissera ela, servindo-lhe um prato caprichado, mesmo sabendo que ele não poderia pagar por completo. Jamais imaginara que aquele jovem vendedor se tornaria um dos maiores empresários e comunicadores do Brasil. E muito menos que 4 décadas depois ele se lembraria dela. Ao chegar aos estúdios, Zulmira foi conduzida por corredores repletos de funcionários atarefados, todos a cumprimentando com respeito, como se fosse uma convidada especial, o que de fato era. Quando finalmente chegou ao camarim principal, encontrou Silvio já caracterizado com seu tradicional terno, ajeitando o microfone. "Dona Zulmira!" exclamou ele com aquela alegria contagiante que o caracterizava. "Que bom que a senhora veio. Está linda com esse vestido." "Senhor Silvio, nem sei como agradecer por tudo isso", respondeu ela, ainda sem acreditar que estava ali. "Quem deve agradecer sou eu, Dona Zulmira. A senhora não imagina como aquele gesto de bondade foi importante para mim. Naquele dia chuvoso, eu estava pensando seriamente em desistir de tudo e voltar para o Rio de Janeiro. Estava cansado, desanimado, sentindo que não conseguiria vencer em São Paulo." Zulmira ouviu atentamente, enquanto Silvio continuava. "Quando a senhora me serviu aquele prato de comida, mesmo sabendo que eu não poderia pagar, e me disse, 'Não desista, amanhã será melhor,' algo mudou dentro de mim. Foi como se Deus tivesse enviado um anjo para me dar forças." Os olhos da senhora marejaram. Ela jamais imaginara que um gesto tão simples pudesse ter tal impacto. "Hoje quero retribuir aquele prato de comida que a senhora me deu. Mas antes, preciso lhe contar algo", disse Silvio, subitamente mais sério. "Após nosso encontro no restaurante, mandei investigar discretamente sua situação. Sei que a senhora vive com dificuldades, que sua aposentadoria mal cobre o aluguel da pensão e que continua trabalhando aos 60 anos porque precisa." Zulmira baixou os olhos, um pouco envergonhada de sua condição ser exposta, mesmo que com tanto carinho. "Não fique constrangida, Dona Zulmira. Todos nós enfrentamos dificuldades. O importante é como reagimos a elas. E a senhora sempre enfrentou as suas com dignidade e bondade. É isso que admiro na senhora." Um assistente de produção bateu na porta, avisando que faltavam apenas 15 minutos para o início do programa. "Vamos fazer o seguinte", propôs Silvio, com aquele brilho característico no olhar que os brasileiros conheciam tão bem das transmissões dominicais. "A senhora ficará na primeira fileira da plateia. Em determinado momento, vou chamá-la para subir ao palco. Não se preocupe, não farei nada que a deixe desconfortável. Apenas confie em mim, sim?" Zulmira assentiu,
um misto de nervosismo e curiosidade tomando conta de seu ser. Minutos depois, o auditório já estava lotado. A energia era contagiante, com a plateia vibrando ao som do tradicional Quem Quer Dinheiro, enquanto as câmeras se posicionavam para mais um domingo do programa Silvio Santos. A abertura característica do programa soou, e Silvio entrou em cena com seu carisma habitual, cumprimentando a todos, jogando aviõezinhos de dinheiro e fazendo suas tradicionais brincadeiras. Zulmira observava tudo da primeira fileira, ainda sem acreditar que estava ali. Após cerca de 1 hora de programa, com diversos quadros e atrações, Silvio anunciou: "Hoje temos uma convidada muito especial aqui. Alguém que conheci há 40 anos, quando eu ainda era um simples camelô nas ruas de São Paulo." A plateia silenciou, curiosa. Essa pessoa me ajudou em um dos momentos mais difíceis da minha vida, quando eu pensei em desistir. Um pequeno gesto de bondade que jamais esqueci. Dona Zulmira, a senhora poderia subir aqui, por favor? As câmeras focaram em Zulmira, que, surpresa e emocionada, levantou-se timidamente de seu lugar. Uma assistente a ajudou a subir ao palco, enquanto a plateia aplaudia entusiasticamente. "Esta é Dona Zulmira", apresentou Silvio, segurando-lhe as mãos com carinho. Em 1954, ela era garçonete de um pequeno restaurante na Lapa, o Cantinho de Minas. Eu ia lá quase todos os dias, nos intervalos das minhas vendas como camelô. Silvio então contou para milhões de telespectadores a história do dia chuvoso, do prato de comida oferecido gratuitamente e das palavras de encorajamento que haviam renovado suas esperanças. Nos reencontramos por acaso na semana passada, 40 anos depois, e ela continua trabalhando no mesmo restaurante, agora chamado Sabor Mineiro. Continua com o mesmo coração generoso, mas enfrenta dificuldades. Vive numa pensão simples, sua aposentadoria é insuficiente e aos 60 anos ainda precisa trabalhar duramente para sobreviver. Zulmira, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto, não conseguia pronunciar uma palavra sequer. Emocionada demais com aquela exposição tão carinhosa de sua história. "Dona Zulmira, a senhora me deu muito mais do que um prato de comida naquele dia. A senhora me deu esperança quando eu mais precisava. E hoje quero retribuir." Silvio fez um sinal e 2 assistentes trouxeram um grande envelope dourado. "Aqui dentro, Dona Zulmira, está a escritura de um apartamento de 2 quartos no bairro da Lapa, totalmente mobiliado e quitado em seu nome. A senhora nunca mais precisará pagar aluguel ou viver em pensão." A plateia irrompeu em aplausos ensurdecedores, enquanto Zulmira, completamente atônita, cobria o rosto com as mãos, incapaz de conter a emoção. "Mas não é só isso", continuou Silvio. "Também há aqui uma caderneta de poupança em seu nome, com valor suficiente para que a senhora possa viver confortavelmente sem precisar trabalhar mais. A senhora já trabalhou muito, Dona Zulmira. Chegou a hora de descansar." A comoção no auditório era visível. Muitos na plateia também choravam, tocados pela história e pelo gesto de gratidão. "Por fim", disse Silvio, "como sei que a senhora sempre se preocupou com a educação de seus filhos e netos, criei um fundo educacional para seus descendentes. Seus netos terão garantia de estudo do ensino fundamental até a universidade." Zulmira, finalmente conseguindo pronunciar algumas palavras, abraçou Silvio com força. "Senhor Silvio, eu não mereço tanto." "Merece, Dona Zulmira. A senhora merece isso e muito mais. Gestos de bondade como o seu são raros e preciosos. Eu sempre acreditei que a gratidão é uma das virtudes mais importantes que podemos cultivar." Silvio então virou-se para a câmera em um dos momentos mais sinceros já vistos em seu programa. "Quero que todos que estão nos assistindo saibam, nunca subestimem o poder de um pequeno gesto de bondade. Aquele prato de comida que Dona Zulmira me ofereceu quando eu mais precisava, me deu forças para continuar, para não desistir dos meus sonhos. E olhem onde chegamos.
Nunca sabemos como nossas ações, por menores que pareçam, podem impactar a vida de alguém. As palavras de Silvio ecoavam a filosofia que sempre norteou sua vida. A crença no trabalho duro, na perseverança, mas também na importância da generosidade e da gratidão. Para ele, seu sucesso não era apenas resultado de seu próprio esforço, mas também do apoio e da bondade de pessoas como Zulmira ao longo de sua jornada. Aquele domingo de 1994 entrou para a história da televisão brasileira como um dos momentos mais emocionantes do programa Silvio Santos. E para Zulmira, representou o início de uma nova vida, transformada pelo reconhecimento e pela gratidão de um homem que jamais esqueceu quem o ajudou quando ainda era apenas um sonhador com um baú de bugigangas para vender. Nas semanas que se seguiram à emocionante revelação no programa Silvio Santos, a vida de Zulmira transformou-se completamente. A mudança para o apartamento na Lapa foi o primeiro grande passo nessa nova jornada. Localizado em uma rua arborizada e tranquila, a apenas 3 quarteirões do restaurante onde trabalhara por décadas, o imóvel superava todas as suas expectativas. "É grande demais para mim", comentou Zulmira ao entrar pela primeira vez no apartamento de 75 individuais, acompanhada por uma assistente enviada por Silvio para ajudá-la na transição. O apartamento, completamente mobiliado com móveis novos e de qualidade, contava com 2 quartos, sala ampla, cozinha planejada e uma pequena varanda com vista para uma praça. Nas paredes, quadros com paisagens brasileiras davam um toque acolhedor ao ambiente. Na cozinha, eletrodomésticos novos, ainda com etiquetas, aguardavam o uso. Na sala, um televisor último modelo estava sintonizado no SBT. "O Sr. Silvio pensou em todos os detalhes", explicou a assistente. "Ele queria que a senhora se sentisse em casa imediatamente. Nos primeiros dias, Zulmira caminhava pelos cômodos como se estivesse em um sonho, tocando os móveis, as paredes, abrindo e fechando as janelas, quase sem acreditar que aquele espaço era seu. Após mais de 20 anos vivendo no quarto apertado de uma pensão, ter um lar próprio era uma sensação indescritível. Apesar da nova condição financeira, Zulmira inicialmente resistiu em deixar o trabalho no Sabor Mineiro. O restaurante havia sido parte central de sua vida por tanto tempo que a ideia de não ir mais para lá todos os dias lhe causava uma estranha sensação de vazio. "Dona Zulmira, a senhora não precisa mais trabalhar", insistia Carlos, o dono do restaurante, ele próprio emocionado com a história de sua funcionária mais antiga. "Aproveite a vida agora." "E o que vou fazer com o meu tempo, Carlos?" "Não sei viver sem trabalhar", respondia ela. Foi Manuel, seu filho mais novo e único que conseguira formação universitária, quem a ajudou a encontrar um novo propósito. "Mãe, a senhora sempre quis estudar e nunca teve oportunidade. Por que não volta a estudar agora?" Sugeriu ele durante um almoço de domingo no novo apartamento, o primeiro que Zulmira organizava para reunir seus 3 filhos e 5 netos. A sugestão pegou Zulmira de surpresa. Aos 60 anos, a ideia de voltar aos estudos parecia absurda. Havia abandonado a escola ainda no primário, como era comum para meninas pobres de sua geração, especialmente vindas do interior de Minas Gerais. "Estudar? Na minha idade? Os professores vão rir de mim", respondeu ela, entre divertida e intrigada com a possibilidade. "A educação não tem idade, mãe, e eu conheço um projeto maravilhoso de alfabetização e educação para adultos na faculdade onde trabalho", explicou Manuel, que era professor assistente em uma universidade particular em São Paulo. A semente havia sido plantada. Nas semanas seguintes, Zulmira começou a frequentar o programa de educação para adultos. Inicialmente tímida e insegura, logo descobriu uma paixão pelo aprendizado que jamais imaginara possuir. Certa manhã, recebeu uma ligação inesperada.
Dona Zulmira, aqui é o Silvio. Como a senhora está se adaptando à nova vida? A voz inconfundível do apresentador a pegou de surpresa. Não imaginava que ele, em meio a tantos compromissos e responsabilidades, encontraria tempo para ligar pessoalmente. Senhor Silvio, estou muito bem. O apartamento é maravilhoso, mais do que eu poderia sonhar. E sabe de uma novidade? Voltei a estudar. Estudar? Que maravilha, Dona Zulmira. Nunca é tarde para aprender coisas novas, não é mesmo? O que a senhora está estudando? Comecei com alfabetização, para melhorar minha leitura e escrita. E o professor disse que tenho facilidade com números. Imagine, aos 60 anos, descobrindo que gosto de matemática, contou ela, entusiasmada. Silvio riu daquela risada característica que os brasileiros conheciam tão bem. Isso não me surpreende. Pessoas que têm bondade no coração geralmente têm muitos outros talentos escondidos. A conversa foi breve, mas significativa. Antes de desligar, Silvio fez um convite. Dona Zulmira, estamos organizando um evento beneficente para arrecadar fundos para um projeto de alfabetização de adultos. Gostaria muito que a senhora comparecesse como minha convidada especial. Sua história pode inspirar muita gente. 2 semanas depois, Zulmira encontrava-se em um elegante salão de eventos, vestida com um traje formal comprado especialmente para a ocasião, cercada por empresários, artistas e personalidades influentes de São Paulo. O evento, promovido pela Fundação SBT, tinha como objetivo arrecadar recursos para implementar centros de educação para adultos em comunidades carentes. Quando Silvio subiu ao palco para discursar, surpreendeu a todos ao convidar Zulmira para juntar-se a ele. Esta senhora tem uma história especial, começou ele. Há 4 décadas, quando eu ainda lutava para sobreviver como camelô, ela me ofereceu mais do que um prato de comida. Me ofereceu esperança e gentileza quando eu mais precisava. Silvio então compartilhou brevemente a história já conhecida por muitos após o programa de televisão. Mas acrescentou: o que muitos não sabem é que após receber um novo lar e estabilidade financeira, Dona Zulmira não se acomodou. Aos 60 anos, ela voltou a estudar. Está aprendendo a ler e escrever melhor, está descobrindo talentos que nem ela mesma sabia que possuía. A plateia aplaudiu entusiasticamente. Zulmira, embora ainda tímida diante de tantas pessoas importantes, sorriu com genuína felicidade. Este é o verdadeiro espírito que queremos apoiar com nosso projeto, continuou Silvio. Pessoas como Dona Zulmira, que nunca desistem, que estão sempre dispostas a crescer, a aprender, a se reinventar. Naquela noite, o evento arrecadou mais do que o dobro da meta inicial. Vários empresários tocados pela história de Zulmira comprometeram-se a financiar centros educacionais em diferentes regiões do país. Ao final da noite, enquanto se despedia de Silvio, Zulmira perguntou com sinceridade: Senhor Silvio, por que o senhor fez tudo isso por mim? Foi só por causa daquele prato de comida? Silvio refletiu por um momento antes de responder. Dona Zulmira, ao longo da minha vida aprendi que nossa verdadeira riqueza não está no dinheiro que acumulamos, mas nas vidas que tocamos. Aquele prato de comida representou muito mais do que alimento. Representou compaixão, humanidade, a crença de que podemos e devemos ajudar uns aos outros. Ele fez uma pausa, seus olhos brilhando com a sabedoria adquirida ao longo de décadas de uma vida extraordinária. Sabe, muita gente me pergunta qual é o segredo do meu sucesso. Digo a eles que trabalhei duro, que nunca desisti, que acreditei em mim mesmo. E tudo isso é verdade. Mas há algo mais. Aprendi que devemos ser gratos e generosos. Quando Deus nos abençoa, temos a responsabilidade de abençoar os outros também. As palavras de Silvio ficaram gravadas no coração de Zulmira. Nos meses e anos que se seguiram, ela não apenas continuou seus estudos, completando o ensino fundamental e médio através do programa de educação para adultos,
como também se tornou voluntária, ajudando outros idosos a redescobrirem o prazer de aprender. Aos 65 anos, Zulmira publicou seu primeiro livro, uma coletânea de histórias inspiradas em suas experiências como garçonete por mais de 3 décadas. O livro, intitulado Servindo Esperança, foi lançado em um evento especial no Teatro Oficina da Pompeia, com a presença de Silvio Santos, que escreveu o prefácio. Cada pessoa que servimos em nossa vida é uma oportunidade de fazer diferença, escreveu Zulmira na dedicatória de seu livro. Nunca sabemos como um pequeno gesto de bondade pode transformar uma vida inteira. Seu livro tornou-se um sucesso modesto, mas significativo, especialmente entre educadores e trabalhadores do setor de serviços. Zulmira passou a ser convidada para dar palestras em escolas e empresas, compartilhando sua incrível jornada e a filosofia de vida que havia aprendido tanto por sua própria experiência quanto através de Silvio Santos. Trabalhar com dedicação, nunca desistir dos sonhos e sempre estender a mão a quem precisa. Em 1999, 5 anos após o reencontro que mudou sua vida, Zulmira inaugurou, com apoio da Fundação SBT, o Espaço Novo Despertar, um centro comunitário no bairro da Lapa, dedicado à educação de adultos e idosos. O local rapidamente se tornou referência, atendendo centenas de pessoas que, como ela, buscavam uma segunda chance para aprender e se desenvolver. Na cerimônia de inauguração, Silvio Santos, já aos 69 anos, mas ainda com a mesma energia contagiante, declarou: "O que vemos aqui hoje é o verdadeiro milagre da gratidão. Um pequeno gesto de bondade, feito sem expectativa de retorno há mais de 4 décadas, gerou não apenas uma transformação pessoal, mas um movimento que agora tocará milhares de vidas." Para Zulmira, sua nova vida representava muito mais do que conforto material ou reconhecimento público. Representava a oportunidade de retribuir, de fazer pelos outros o que um dia Silvio Santos havia feito por ela. Acreditar em seu potencial quando nem ela mesma acreditava. Quando questionada por jornalistas sobre como se sentia em relação a toda essa transformação, Zulmira respondia com a simplicidade e sabedoria que sempre a caracterizaram. "Aprendi que nunca é tarde para recomeçar, para aprender, para sonhar. E, principalmente, aprendi que cada encontro em nossa vida, cada pessoa que cruzamos em nosso caminho, pode ser uma oportunidade divina para servirmos e sermos servidos, para ensinarmos e aprendermos, para transformarmos e sermos transformados." A história de Zulmira e Silvio Santos tornou-se um símbolo poderoso da filosofia de vida que o apresentador sempre defendeu em sua trajetória. Trabalho árduo, perseverança, gratidão e generosidade. Uma história que lembrava aos brasileiros que, mesmo em tempos difíceis, pequenos gestos de bondade podem gerar ondas de transformação que se estendem muito além do que podemos imaginar. E sempre que Silvio relembrava essa história, seja em seu programa ou em entrevistas, concluía com a mesma reflexão: "Se há uma lição que aprendi em minha longa jornada, é que nosso verdadeiro valor não está no dinheiro que ganhamos ou nos bens que acumulamos, mas no impacto positivo que causamos na vida das pessoas. A verdadeira riqueza está em ver o brilho nos olhos de alguém que foi tocado por nossa bondade, como vi nos olhos de Dona Zulmira naquele dia chuvoso há tantos anos, e novamente quando pude retribuir sua gentileza." No Natal de 2003, quase 10 anos após o reencontro que mudara suas vidas, Zulmira recebeu um convite especial para passar a ceia na casa de Silvio Santos, junto com a família dele. Era uma honra concedida a pouquíssimas pessoas fora do círculo familiar do apresentador. A residência era elegante, mas surpreendentemente acolhedora e sem ostentação excessiva, um reflexo da personalidade de seu proprietário, que apesar de toda a sua riqueza, mantinha hábitos simples e valorizava mais as pessoas do que os bens materiais.
Durante o jantar, cercado por suas filhas, genros e netos, Silvio fez um brinde especial. Esta noite, quero agradecer a presença de alguém muito especial. Dona Zulmira representa para mim um lembrete constante de que o sucesso só tem valor quando compartilhado. Ela me ensinou com um simples prato de comida que a bondade genuína é uma das forças mais poderosas deste mundo. Iris, uma das filhas de Silvio, comentou emocionada: "Papai sempre nos contou essa história. Foi uma das lições mais importantes que ele nos transmitiu. A de valorizar cada pessoa, independentemente de sua posição social, e nunca esquecer de onde viemos e quem nos ajudou no caminho." Após o jantar, em um momento mais reservado, Silvio convidou Zulmira para uma conversa na biblioteca de sua casa. Ali, mostrou-lhe um pequeno quadro emoldurado, discretamente colocado entre fotografias de família e premiações importantes. Era uma foto antiga do Cantinho de Minas, o restaurante onde haviam se conhecido. "Mandei um fotógrafo buscar nos arquivos municipais", explicou ele. "Mantenho isso aqui para nunca esquecer de onde vim e como cheguei até aqui." Zulmira, tocada pelo gesto, compartilhou algo que nunca havia dito antes. "Sabe, senhor Silvio, naquele dia chuvoso, quando o senhor entrou no restaurante todo molhado e desanimado, eu também estava passando por um momento difícil. Meu marido havia perdido o emprego e eu era o único sustento da casa. Tínhamos 3 filhos pequenos e mal conseguíamos pagar o aluguel." Silvio ouvia atentamente, surpreso com essa revelação. Naquela manhã, antes de ir trabalhar, havia rezado pedindo um sinal de que as coisas melhorariam. Quando vi o senhor entrar, tão jovem, mas com olhos tão cansados, senti que precisava fazer algo. Não tinha muito a oferecer além daquele prato de comida, mas ofereci de coração. "A senhora estava ajudando alguém mesmo quando sua própria situação era difícil", observou Silvio, impressionado. "Às vezes, é exatamente quando mais precisamos de ajuda que devemos estender a mão aos outros", respondeu ela com simplicidade. "Foi o que minha mãe me ensinou lá no interior de Minas. Quando dividimos o pouco que temos", ela dizia, "multiplicamos as bênçãos que recebemos." Silvio sorriu, reconhecendo naquela sabedoria simples uma das verdades mais profundas da vida. Uma verdade que ele mesmo havia descoberto ao longo de sua extraordinária jornada de menino pobre do Brás a um dos homens mais bem-sucedidos do Brasil. "Dona Zulmira, a senhora é uma professora da vida, e eu sou eternamente grato por ter sido seu aluno." Nos anos que se seguiram, o Espaço Novo Despertar, criado por Zulmira, expandiu-se para 3 unidades em diferentes zonas de São Paulo, tornando-se uma referência nacional em educação para adultos e terceira idade. Zulmira, mesmo já passando dos 70 anos, continuava ativamente envolvida, inspirando milhares de pessoas com sua história de transformação e segunda chance. Em 2007, ela recebeu o Prêmio Paulo Freire de Educação Popular, um reconhecimento por seu trabalho pioneiro com a alfabetização de idosos. Na cerimônia de premiação, já com 73 anos, mas com os olhos brilhando de vitalidade, declarou: "A educação me libertou 2 vezes. Primeiro, quando me permitiu sair da pobreza e da limitação. Segundo, quando me deu um propósito para servir aos outros. Nunca é tarde para aprender, para ensinar, para recomeçar." Silvio Santos, embora não pudesse comparecer à cerimônia devido a compromissos, enviou uma mensagem em vídeo que foi reproduzida no evento. A história de Dona Zulmira é a prova viva de que a bondade gera bondade, que a generosidade cria círculos virtuosos que se expandem muito além do que podemos imaginar. Quando ajudamos alguém, nunca sabemos o alcance que esse gesto terá. Pode parecer apenas um prato de comida, mas pode se tornar um movimento que transforma milhares de vidas. A história de Zulmira e Silvio continuou a inspirar gerações de brasileiros como um poderoso lembrete de que pequenos atos de bondade podem ter repercussões imensas
e de que nunca é tarde para transformar a própria vida e a vida dos outros. Em sua autobiografia, publicada em 2010, aos 76 anos, Zulmira escreveu no capítulo final: quando servi aquele prato de comida a um jovem camelô, em um dia chuvoso de 1954, jamais poderia imaginar que estava participando de um momento que mudaria não apenas a vida dele e a minha, mas a de milhares de pessoas. Esta é a magia da bondade. Ela tem o poder de transcender o tempo, de multiplicar-se em formas que não podemos prever. Se há uma lição que aprendi em minha longa jornada, é que nunca devemos subestimar o poder de um pequeno gesto. Nunca sabemos se aquele a quem estendemos a mão hoje será o mesmo que, amanhã, estenderá as mãos a multidões. Como Silvio Santos fez comigo, e como tenho procurado fazer com tantos outros desde então. Na vida, somos todos camelôs e garçonetes, vendendo e servindo o que temos de melhor, esperando dias melhores. E são os momentos de genuína conexão humana, de solidariedade sem esperar retorno, que realmente definem quem somos e o legado que deixamos. Em uma de suas últimas aparições públicas, durante a celebração dos 20 anos do Espaço Novo Despertar, Silvio Santos, já com 89 anos, mas ainda mantendo aquele carisma inconfundível, resumiu em poucas palavras a filosofia que guiou sua vida e que encontrou eco na trajetória de Zulmira. Trabalhei muito, arrisquei tudo. Muitas vezes dormi apenas 4 horas por noite para construir o que construí. Mas entendi, ao longo dessa jornada, que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que conseguimos para nós mesmos, mas pelo que conseguimos fazer pelos outros. É isso que permanece, é isso que realmente importa no final de tudo. A história do reencontro entre o empresário bilionário e a humilde garçonete que um dia o ajudou tornou-se um capítulo emocionante na rica biografia de Silvio Santos. Mais do que isso, transformou-se em uma parábola moderna sobre gratidão, generosidade e a interconexão de nossas vidas. Um lembrete de que, como Silvio sempre acreditou, nossos atos de bondade podem ecoar através do tempo de maneiras que jamais poderíamos imaginar. E sempre que alguém visitava qualquer uma das unidades do Espaço Novo Despertar, era recebido com uma placa que trazia inscritas as palavras que sintetizavam a filosofia de vida tanto de Zulmira quanto de Silvio Santos. Nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para recomeçar, e nunca, jamais, é tarde demais para fazer o bem.